Alô, amigos da TV Sounic, da TV 247, agora sim, olá, tudo bem aí? As pessoas passeando aqui no parque. Agora sim, agora estamos na horizontal, tá tudo certinho. Vamos começar mais uma transmissão da TV Sounic, lendo os jornais de hoje. Vamos começar aqui pela charge do Chico, entre ouvido na marcha revista. Ei, esperem por mim. Então aqui está Bolsonaro, Moro e agora o Paulo Guedes com como é que chama isso? Tapa-olho, não é tapa-olho, as olheiras. Bom dia, Salomão Cavalcante. Pega leve, não estou nem tomando açúcar nenhum, porque faz muito barulho na padaria, por isso que eu estou fazendo aqui as transmissões aqui do parque. Shopping mais 4 prédios sob risco na Muzema, o caso dos milicianos. Território livre dos milicianos no Rio de Janeiro. No território livre dos milicianos vige o estado de exceção. Eles é que mandam, não tem Constituição, não tem lei estadual, não tem lei municipal. Quem manda são eles. É a ditadura dos milicianos. 4 edifícios com cerca de 150 apartamentos e um pequeno shopping a 500 metros de onde desabaram 2 prédios, matando 16 pessoas na favela da Muzema, estão na mira do Ministério Público, que recomendou demolição à prefeitura em dezembro. O que vai acontecer com os moradores? Para onde eles vão? Eles não têm escritura, os prédios não têm fiscalização, esses prédios não existem. São prédios pirata, como são os milicianos. Terão que ser demolidos porque estão ali irregularmente, podem cair também, como caíram esses 2 prédios, mas para onde vão essas pessoas? Se ai Bolsonaro, sou contra, exatamente. Daqui a pouco eu vou conversar com você sobre isso. Daqui a pouco pensar sobre isso, porque toda a imprensa está errada nesse debate, eles estão do lado do antagonista, como se o antagonista fosse o defensor da democracia. E não é, o antagonista é do Diogo Mainardi, ele é bolsonarista, portanto defensor da ditadura. Ele fugiu do Brasil de tanto processo que ele tem aqui, de tanto que ele defendia prisão, ele mandava prender Lula toda semana, na Veja. Está posando de democrata e a imprensa está defendendo o cara contra o STF, que é o verdadeiro defensor da democracia. O STF está sendo questionado por censura. Esses caras de extrema-direita têm que censurar, meus caros. Vejam o exemplo da Espanha. O partido de extrema-direita foi impedido de participar do debate presidencial na Espanha, porque eles sabem o que aconteceu no tempo de Franco. Viva la muerte era o lema do generalíssimo Francisco Franco. E a Espanha não se esquece, tem esse partidinho aí chamado Vox, partido de extrema-direita, pois foi proibido de participar do debate eleitoral. É isso que a democracia tem que fazer com esses caras que vêm destruir a democracia. Acabar com eles antes que eles acabem com a democracia. Diogo Mainardi quer a destruição da democracia, por isso que ele ataca o STF. Tem nada de censura, não. Censura nada. Retirou a matéria com insinuações maldosas nesse momento. Porque nesse momento uma insinuação que aconteceu há 10 anos, justamente no governo Lula. Por que aquele general, há quantos anos que aquele general Paulo Chagas vem atacando a honra, vem injuriando, não é crítica, é diferente de crítica. Crítica é isso que eu estou fazendo. Eles fazem ataques à honra, portanto, para demolir o STF, para enfraquecer o STF, que é isso que o Bolsonaro quer, e essa imprensa, esses jornalistas, não vou citar nomes, que estão defendendo o lado antagonista, estão totalmente equivocados, porque é o lado que Bolsonaro está defendendo. O Bolsonaro defende a liberdade de expressão do Diogo Mainardi e do Danilo Gentili, que atacam o STF, que atacam a justiça. Primeiro que ele não pode fazer isso. Bom, já que o assunto está aí na pauta, vamos falar disso aí.
presidente. A democracia são 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Um não pode se meter com o outro. São autônomos, é assim que funciona a democracia. Quando Bolsonaro escreve uma nota, isso é que ele escreve, um post lá no Twitter dele, sei lá o quê, a favor do Danilo Gentili, a favor do Diogo Mainardi, a pretexto da liberdade de expressão, primeiro que ele está se miscuindo numa questão que não é dele, é uma questão do poder judiciário. Então não está respeitando a democracia. Segunda coisa, ele fica do lado daquele que a justiça, que o poder judiciário está acusando. E ele está preocupado com a liberdade de expressão, mas quando se trata de Paulo Freire, ele defende a liberdade de expressão. O que ele faz com Paulo Freire? Quando se trata de ideias de Karl Marx, ele defende a liberdade de expressão, ou ele só defende a liberdade de expressão quando o STF é atacado, que é o que ele quer. E a imprensa e vários jornalistas entram nesse jogo do Bolsonaro. Ah, isso é uma censura, censura o cacete. Acabar com esse antagonista, ele faz mal à democracia. Por que o Diogo Mainardi está refugiado em Veneza? Por que não está aqui no Brasil para encarar os processos de injúria e calúnia que há contra ele? Porque é um pusilânime igual ao Olavo de Carvalho, ele faz parte da tropa de choque bolsonarista, tem que ser combatido, porque ele combate a democracia, ele combate a liberdade de expressão. Quando o Bolsonaro foi eleito, ele festejou a prisão do Lula, ele festejou. Então esse cara vai ser defendido em nome da Constituição. Esse Diogo Mainardi, que é defendido pelo Bolsonaro, você acha que eu vou defender o antagonista? Entre o STF e o antagonista, eu sou o STF. Entre o Dias Toffoli e o Diogo Mainardi, eu sou o Dias Toffoli. E não tem esse papo que o Dias Toffoli está manietado pelos generais. Claro que não está. Claro que não está. Ele mandou processar o general Paulo Chagas, general de brigada Paulo Chagas, porque ele injuria o STF, ele joga a população contra o STF, ele defende o estado de exceção. Esses golpistas têm que ser calados, têm que ser silenciados, porque são provocadores, são agitadores, são contrários à democracia. Todo o poder ao STF. Todo o poder ao STF. Vocês podem falar qualquer coisa sobre o STF, que o STF perdeu a linha, errou aqui e ali, mas o STF é o único que pode libertar Lula, é o STF. E sem o STF é pior. Se tirar esses ministros do STF, os outros que virão são amigos, são aliados do Bolsonaro. É isso que vocês querem? Um STF manietado? Vamos lembrar agora, mas o STF não foi o STF. O Lula perdeu votação por 6-5. Tem 5 ministros aí do STF alinhados com a Constituição, alinhados com a presunção da inocência. Então não é o STF. Lenin disse, todo o poder aos sovietes. Vê se o Bolsonaro concorda com o que disse o Lenin. O Bolsonaro quer mudar a história. O Bolsonaro quer dizer que o nazismo não foi o que foi, que a ditadura não foi o que foi. E ele vem falar em liberdade de expressão. Ele é um deturbador da história, deturbador da democracia. Ele não tem nenhuma condição de falar em liberdade de expressão. Vamos ver aqui o que diz o Globo. Merval Pereira, sucessão de erros do Supremo pode criar crise institucional. Miriam Leitão, reação à censura aumentou rejeição ao processo de Toffoli dentro do STF. Bernardo Melo Franco, Moraes não cabe mais na quer ser juiz, delegado e promotor. Lamentável essas posições, não concordo com nenhuma dessas posições de Miriam Leitão, de Bernardo Melo Franco, nada disso, não concordo.
Dodge diz que inquérito é ilegal e confronta a STF. O que vale é o STF? A STF é a última instância e tem que ser respeitada. Bom, mas isso aí é o que todo mundo já sabe. A Raquel Dodge pediu o fim desses inquéritos contra calúnias, contra as tentativas de demolir o STF. E o Alexandre de Moraes, que é a última instância, mandou prosseguir. Aliás, o Dias Toffoli mandou prosseguir por mais 90 dias. E tem que prosseguir mesmo. Muito errado fez a Dilma. A Dilma dizia que havia golpistas e não processou nenhum golpista. Ela estava no poder ainda, denunciava golpistas do governo dela. Golpistas têm que ser enquadrados em processos. A Constituição tem salvaguardas contra os que a atacam. Diogo Mainardi ataca a Constituição. O general Paulo Chagas ataca a Constituição. Petrobras avaliará quando vai subir diesel. O Delfim Neto escreveu uma coisa muito correta ontem na Folha, que é o seguinte: o governo não é o dono da Petrobras. O governo é um acionista da Petrobras. E esses prejuízos que o Bolsonaro provocou de 32 bilhões serão cobrados pelos acionistas, que vão querer indenização. O Bolsonaro não é o dono da Petrobras, muito menos o governo brasileiro. Ele é o acionista, é o maior acionista, mas não é o dono único. Por isso que os outros acionistas vão processar a Petrobras. Quer dizer, a Petrobras vai perder mais dinheiro ainda. Os ministros Paulo Guedes, Minas e Energia, afirmaram após reunião com Bolsonaro que não haverá interferência na política de preços. Bom, eu vou me mudar para o Carramanchão. Olá, tudo bem aí? Estou vendo que a chuva se aproxima e antes que venha a água, que vai inviabilizar a nossa transmissão, eu vou me deslocar discretamente para o Carramanchão, que agora está vazio. Olha aqui, que belíssimo parque, maravilhoso, parque da Sabesp aqui em São Paulo. Olá, Guimarães de Portugal. Olá, Portugal. Muito bem-vindos, Portugal, onde mora meu filho. Meu filho tem uma fazendinha, tem uma quinta em Portugal. Mudou-se do Brasil para a Noruega, depois para a Alemanha, depois para Portugal. Ah, agora sim. Bom dia, Lígia Maria, do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro continua lindo. Em homenagem a você, Lígia, vou continuar lendo o Globo. O governo atua para manter texto e votar presidência, para barrar tentativa do Centrão de alterar a reforma ainda na CCJ. O governo enviou de emergência o secretário Rogério Marinho à Câmara e prometeu negociar pontos do texto na próxima etapa. Aliados tentarão votar hoje a PEC na comissão. Será? E a grande foto é como ficou Notre Dame lá dentro. A foto no Globo, a situação da Catedral de Notre Dame. Né? E tem essa história. Mais de 3 bi já foram arrecadados para a Catedral. Mais de 3 bi. Em um dia, os bilionários da Europa vão reconstruir a Catedral. Uma corrente se formou para ajudar na reconstrução. Já foram arrecadados 3,3 bilhões de reais. Ou seja, 1 bilhão de dólares. Emmanuel Macron prometeu refazer o templo em 5 anos. Parece aquela promessa do JK de construir Brasília em 5 anos. Parece uma loucura, doideira. Reconstruir em 5 anos o que foi construído em 130. Os técnicos falam em 10 anos, 15 anos, mas o Macron, que é Monsieur le Président,
5 anos. Juscelino mandou construir Brasília em 5 anos e conseguiu. Merval Pereira. Uma sucessão de erros levou o Supremo Tribunal Federal a provocar uma potencial crise institucional. Essa história está sendo escrita por linhas tortas, mas dificilmente chegará a um final feliz num país que carece de lideranças e excede em desregramentos. Discordo, Merval Pereira. Quem está criando crise são esses sites bolsonaristas. São aliados do Bolsonaro que atacam e injuriam o ministro do STF e até com ameaças de morte. Não são críticas que estão sendo contestadas. São injúrias, calúnias e até ameaças de morte. A Raquel Dodge quer que isso pare. É um absurdo. O que a Raquel Dodge quer é um absurdo. Lúcia Assis, acho que vai custar uns 150 bi de dólares aproximadamente. Bom, Notre Dame, só aquela a ponta ali, tinha 60 metros de altura. Isso é uma grana, não sei se é 150 bi, se é mais, não consigo nem calcular. Claro, isso foi acusado só em começo. Mortes causadas por policiais põe em questão o projeto de Moro, diz o Globo no editorial. O pacote anticrime de Moro tem o mérito de sistematizar uma agenda-chave. O ponto a se debater é quantas dessas mortes causadas por policiais terão sido decorrentes de excusável medo, surpresa ou violenta emoção, e como os tribunais tratarão esses processos. Editorial do Globo. Zuenir Ventura. Olha aqui, Zuenir Ventura, o grande autor de 1968, ano que não terminou. Não terminou até agora. O Inferno Astral é o título da coluna do Zuenir Ventura. Estou lendo o Globo em homenagem a Lígia Maria, carioca, que está assistindo. Apesar de ela saber melhor do que eu de tudo isso, eu acho que já deve ter lido o Globo, mas vamos ler em conjunto. A definição é do site Drive Premium e contém a triste ironia de que o inferno é comandado por um pastor licenciado e se caracteriza pela sucessão de acontecimentos trágicos, entre os quais o incêndio do Nilo Urubu, o temporal devastador, o desabamento de 2 prédios construídos ilegalmente pela milícia na Muzema, os 80 tiros do exército contra o carro que conduziu uma família para um charneiro. Tudo tem uma explicação mística. É o fim do mundo, é o apocalipse, são os pecados dos cariocas, o que será, né, que está provocando esse dilúvio, essas coisas todas. Se não se pode responsabilizar Marcelo Crivella pelo temporal em si, por exemplo, não há como eximi-lo pelos efeitos da imprevidência, da inépcia administrativa e do descaso. Deslizamentos de encostas, parte da cidade em escombros, ruas que viraram rios, centenas de desabrigados, histórias de partir o coração. Onde Crivella revelou o caráter intolerante e violento que se esconde atrás da voz mansa de quem está sempre orando. Foi um gesto grosseiro e agressivo contra a repórter Larissa Schmidt. A cena foi fotografada. Ele acabara de acusar a TV Globo de fazer drama com coisas corriqueiras. Quando ela retrucou: perdão, prefeito, o senhor acha que o que aconteceu, a pior chuva em 22 anos, foi uma coisa corriqueira? 10 pessoas mortas, prefeito, desculpa. Nesse momento, irritado, ele vira de costas e diz: não quero falar com você, é um direito que eu tenho. Esse é o prefeito do Rio, eleito democraticamente. Vejam como ele é democrata. Vejam o que dá escolher pastor de igreja para ser prefeito, para ser político. Isso é uma praga. Não pode misturar religião com política. Não pode misturar religião com política. Eles estão misturando tudo. E não é de agora.
O governo Lula também misturava religião com política, deu passaporte para o Edir Macedo. E agora, vocês viram ontem, a justiça retirou o passaporte que o Bolsonaro deu. Porque não pode dar passaporte, o que tem que haver? O bispo da igreja evangélica com o Brasil, vai representar o Brasil. Ele não é bem quisto na Rússia, por exemplo. Putin não deixa entrar essas igrejas lá. Esses caça-níqueis, não deixa. Então como é que ele pode receber um passaporte diplomático? Ele não é representante do Brasil. O Lula fez muito errado quando deu o passaporte para ele. A Dilma fez muito errado quando deu o passaporte para ele. Bolsonaro errou quando deu o passaporte a ele. A justiça reconheceu, cassou o passaporte. Não tem nada que dar passaporte para bispo, entre aspas, nem entrar na política. Esse cara fundou um partido, está aí na bancada evangélica, dando rumos para o Brasil, rumos iguais aos do Irã, uma república fundamentalista religiosa. É isso que quer o Edir Macedo. É isso que quer Diogo Mainardi. É isso que quer o general Paulo Chagas. Eles todos estão alinhados com essa ideia de destruição da nossa democracia. Eles querem implantar uma ditadura religiosa no Brasil. Ele tinha esse direito, mas não de agredi-la, empurrando-a com a mão, diz o Enir Ventura. Se era capaz de fazer isso na frente de fotógrafos e cinegrafistas, imagino que não faria numa entrevista sem testemunhas. A imagem tornou-se simbólica. A mão do poder segurando o pulso da repórter que empunha o microfone de trabalho é uma sugestão visual de como deve ser tratada a imprensa. Ele se insurge fisicamente contra uma profissional que cumpria sua obrigação de transmitir o espanto dela e dos que acompanharam a transmissão, diante da afirmação de que aquelas tragédias eram coisas corriqueiras. Em suma, tendo em vista esse seu comportamento destemperado durante toda a crise, o prefeito talvez seja caso não de impeachment, mas de interdição. Certíssimo. O Joanir Ventura. Tem que interditar esse prefeito. Edir Macedo é um fundamentalista, claro que é. Cura de câncer na TV, ele é curandeiro, é o monge Rasputin. Coloca na TV, tira diabo do corpo. O que é isso? Na televisão, pode fazer na igreja dele, mas não na televisão. Não existe exorcismo. Tirar diabo do corpo. Oh, sai diabo, sai diabo. O que é isso? Onde é que está o diabo? Cadê? Gente estranha habita o Brasil, gente muito estranha. Instituições em choque. Até aqui, o inquérito aberto no STF para apurar ataques à própria corte gerou incômodo entre os ministros e críticas ácidas nas redes sociais, que são dominadas pela direita. As redes sociais são dominadas pelos bolsonaristas. Vejam as visualizações dos vídeos da extrema-direita. São milhões e milhões. Essas redes sociais são manipuladas, são robôs. São bolsonaristas que atacam o STF. Vamos ver aqui o Estadão. Notre Dame, essa imagem é mais real da situação de Notre Dame. Olha aqui. Aqui o Estado faz uma comparação entre as doações para o Notre Dame e para o Museu Nacional. Doações até ontem para a Catedral Notre Dame, 3,5 bilhões. Doações para o Museu Nacional, 1 milhão. Sendo que é de estrangeiros.
Só 157 mil de milionários brasileiros. Imóveis rendem a Marim 37 milhões para pagar dívida. Em 2 anos, José Maria Marim arrecadou 37 milhões com a venda de imóveis, informa Rafael Ramos, no Estadão. O dinheiro está sendo usado para cobrir despesas com advogados, dívidas processuais e multas nos Estados Unidos, onde o ex-presidente da CBF está preso. O Brasil não conseguiu prender o Marim. O Marim tem uma história muito emblemática, e quem me contou foi, se eu não me engano, foi o Juca Kfouri. O grande Juca Kfouri. Um dos que me contou, isso é uma história conhecida entre os jornalistas. O Marim assumiu, Marim era o vice-governador, quando Maluf foi escolhido pela ditadura para ser governador de São Paulo. Aí o Maluf saiu do governo para se candidatar a presidente, naquela eleição que o Tancredo acabou ganhando. E o José Maria Marim ficou durante 10 meses sentado na cadeira de governador, depois do Maluf. Bem, muitos anos mais tarde, ele, numa roda de jornalistas, ele que, depois disso, comprou o maior imóvel de São Paulo, um triplex na Joaquim Eugênio de Lima. Logo depois de sair do governo, ele comprou esse triplex. Era, na época, o mais caro imóvel de São Paulo, ou apartamento, né? Claro, tem mansões imensas e tal. Aí ele disse o seguinte numa roda de imprensa: quando a gente senta na cadeira de governador, as pessoas põem dinheiro na nossa conta. E eu vou devolver o dinheiro? Isso que o Marim contava. É isso que o Marim contava. Que ele tinha que defender o lado da família dele. Se depositavam dinheiro na conta dele, o que ele iria ser contra? Então você vê essa grana que depositavam na conta dele. Né? Esse episódio é de 85, 86, né? Há 34 anos. Aí depois é que ele chegou à CBF e olha o resultado. 37 milhões em imóveis que ele vendeu para pagar advogado, porque nos Estados Unidos é o seguinte, é grana, é multa, E o Brasil não conseguiu prender o José Maria Marim. A mágoa de Monteiro Lobato. Cartas retratam a rejeição que o escritor sentia pela elite da sua cidade. Deixa eu ver. Peraí, aqui tem uma notícia importante. Líderes da Câmara querem manter aumento real do salário mínimo. Reação à decisão do Bolsonaro de fazer o mínimo. Líderes da Câmara dos Deputados já discutem mudar o salário mínimo de 1.040 proposto pelo governo Jair Bolsonaro para vigorar em 2020. O valor não garante ganho real para os trabalhadores e repercutiu negativamente no Congresso. Então, veja só, decisões do presidente não são apenas dele. Ele tem que se submeter ao crivo da Câmara, ao crivo do Congresso. A proposta do governo pode comprometer a tramitação da reforma da Previdência, porque 23 milhões de beneficiados do INSS ganham salário mínimo, hoje de R$ 998.
Ao todo, cerca de 48 milhões de brasileiros recebem o piso salarial. E esses é que serão prejudicados. Por isso que afeta a reforma da Previdência. Toda a força ao Congresso, todo o poder ao Congresso, todo o poder ao STF. Esses são os poderes que nos protegem. Quem nos ataca é o poder executivo. Quem nos ataca é o Bolsonaro. O Exército faz parte do poder executivo. O Exército não é um poder em si mesmo. Não há 4 poderes, apenas 3. A estratégia dos deputados é alterar o valor na Comissão Mista de Orçamento, por onde essa lei de diretrizes orçamentárias terá de passar antes de ser votada. Ou apresentar um projeto de lei com uma nova política de valorização do mínimo. A regra atual perde a vigência no fim do ano. O tema foi discutido ontem em reunião do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com lideranças dos partidos do Centrão, como PP, TR, PRB, SD e Podemos. Está vendo aí? O Maia não é funcionário do Bolsonaro. O Maia quer aprovar a reforma da Previdência, mas não aprova essas medidas que prejudicam os trabalhadores mais ainda. Todo o poder a Rodrigo Maia. Tem gente que contesta o Maia. Ah, mas ele é aliado do Bolsonaro. Não é aliado do Bolsonaro. Ele está fazendo o papel de primeiro-ministro nesse governo. Embora o governo afirme que ainda não definiu uma política salarial e tem até dezembro para apresentar uma, líderes querem garantir um aumento real para o piso em 2020. Rodrigo Maia deu um tom ontem da articulação ao afirmar que tudo o que a Câmara puder fazer para valorizar o salário dos brasileiros será feito. Agora, qualquer encaminhamento populista gera um benefício no curto prazo e um prejuízo no longo prazo, alertou. Concordo inteiramente com o Rodrigo Maia nessa questão. Maia lembrou o que ocorreu na semana passada com a Petrobras. A companhia perdeu 32 bilhões. Temos de tomar cuidado, disse Rodrigo Maia, se a gente encaminhar uma valorização do mínimo acima das limitações do orçamento, vamos aumentar o déficit público, gera restrições e prejudicar o Brasil. Ele adiantou que o Congresso pode tomar uma decisão divergente do governo no curto prazo. Segundo apurou o Estado, o presidente não deve trabalhar pela derrota das propostas do governo, mas pode intermediar uma solução meio termo para segurar um movimento mais agressivo por parte da maioria dos deputados, que gostariam de ver aumento real mais expressivo. Tem que ter aumento real mais expressivo, porque quem garante o aquecimento da economia são os trabalhadores, são os pobres que colocam o dinheiro em circulação. Os bilionários põem o dinheiro a juros, o dinheiro deles não circula, eles não investem, eles é que estão segurando o desenvolvimento do país. Quem coloca o dinheiro em circulação são os pobres. Se tirar o dinheiro dos pobres, toda a economia sofre. Sofrem os ricos, sofrem os bilionários. Cartas inéditas mostram a rejeição que Monteiro Lobato tinha da elite de sua cidade natal. Trechos da carta. Fico ciente que o sítio vai emergindo da terra e que os big shots da finança local também apoiam a ideia. De uma coisa eu tenho certeza: a originalidade da ideia.
Creio mesmo que é a primeira vez na vida do Taubaté que apareceu uma ideia própria, não copiada de ninguém. E se soubermos fazer propaganda da coisa depois de construída, de modo que os sítios se espalhem, Taubaté tornar-se-á muito mais sonoramente conhecido do que é efeito daquela piadinha. Cavalo pangaré, mulher que mija em pé, gente de Taubaté. 1943. Já consagrado, ele lançou... Espera aqui. Aqui são comentários. Desde que a obra de Monteiro Lobato caiu do domínio público, no dia 1º de janeiro, 70 anos depois da morte, as editoras abriram uma corrida contra o tempo para colocar na praça novos livros e produtos sobre a obra do escritor, que morreu em 1948, aos 66 anos. Mas foi o pesquisador de Taubaté que conseguiu ter acesso ao maior conjunto de textos lobatianos. 47 cartas escritas por Lobato ao poeta Cesídio Ambrode, entre 1918 e 1948, além de 15 cartas trocadas com outros destinatários de artigos de jornais locais da cidade, que não constam nas antologias. Esse pequeno tesouro foi entregue ao pesquisador Pedro Rubim em 2001, pela viúva de Ambrode, Lígia Fumagalli Ambrode, que morreu em 2012. Ele esperou 18 anos até a obra deixar de ser patrimônio dos herdeiros para organizar um material em plataforma multimídia chamada Almanac Urupês, que será lançada na quinta 18, dia do nascimento de Monteiro Lobato. A troca de cartas revela a mágoa que o autor do Sítio do Pica-Pau Amarelo sentia da elite de sua cidade natal, que passou a rejeitar suas obras devido às críticas de Lobato ao comportamento dos barões do Vale do Paraíba. O ápice da crise entre Taubaté e seu filho mais ilustre foi uma moção da Câmara dos Vereadores do dia 17 de agosto de 1922, que classificou a obra do escritor como derrotista, oportunista, e recomendou que os livros de Lobato fossem banidos de circulação da cidade. 1922, em plena democracia. A ira dos parlamentares que representavam a elite econômica local foi despertada pelo livro Cidades Mortas, que retrata em linguagem ferina a decadência do Vale do Paraíba, em decorrência da abolição da escravatura. Leandro Carnal, esse cara é interessante. Vamos ver o que escreve aqui Leandro Carnal no Estadão, A Virtude do Silêncio. Benjamin Moser cita, fácil sem consultar o texto lido há alguns anos, que Clarice Lispector foi convidada para um jantar com um conhecido. O anfitrião, desconhecendo a pouca afeição da autora à sociabilidade, convidou outro casal. Ela é ucraniana, eu sou ucraniano, eu tenho esse problema também. Na saída, irritada, a mais brasileira das ucranianas disse que não sabia que haveria muita gente à mesa. Eu diria a mesma coisa, se me convidasse para um jantar, de repente encontro lá um casal desconhecido. O episódio, aqui mal citado de memória, remete ao conto O Jantar, da mesma Clarice Lispector. Traz o trivial relido sob a subjetividade de observador. Eu me lembro agora de uma passagem também da Clarice Lispector. Ela, numa certa época, foi jornalista também. Ela fazia entrevistas para a revista Manchete.
E uma dessas entrevistas ela fez com o Tom Jobim. Eu me lembro de uma frase do Tom Jobim nessa entrevista, que, aliás, eu mandei colocar na lápide do meu pai. Ele disse assim: Clarice, eu tenho certeza, a morte não existe. A morte não existe. Uma frase que ficou na minha memória. Eu coloquei na lápide do meu pai. Aparentemente, o conto parece indicar uma pessoa, Clarice, mais feliz em observar alguém jantando do que em participar de uma refeição como comensal ativa. Ela ficava atormentada com a presença de muita gente. Eu também. Entendo. Infelizmente, não posso ter a justificativa dela de ser tão brilhante na percepção do indizível que a algaravia externa atrapalha. Uma mulher genial como Clarice pode dizer: não fiquem conversando comigo, pois estou criando a paixão segundo GH. Ele falou nisso aí, isso me lembra também cenas de rua de São Paulo. Eu, quando estou dirigindo, não é que quando estou dirigindo, todo mundo a qualquer momento está pensando, não é? Não deixa de pensar. Tem pessoas que pensam assim: vou ao açougue comprar 1 quilo de carne. E tem pessoas como a Clarice Lispector que pensam numa cena de um livro. Eu, quando estou no trânsito, às vezes estou pensando no texto que eu vou escrever para o 247, no que eu vou dizer para vocês da versão Nick. Aí, de repente, eu sou interrompido por alguém que vem e fala: você quer uma bala? Se eu responder agressivamente, parece que eu estou maltratando uma pessoa que está ali só querendo vender uma bala, mas é essa pessoa que está se intrometendo no meu mundo. Essa pessoa está me tirando do meu pensamento, sem pedir licença. Eu estou pensando uma coisa: se eu sou interrompido, eu perco o pensamento. Não fique conversando comigo, pois estou criando a paixão segundo GH. O mundo se calaria com respeito similar aos milaneses, que diante do prédio onde o compositor Verdi, nada a ver com Palmeiras, tá? Verdi, Giuseppe Verdi, o maior autor de ópera de todos os tempos. Giuseppe Verdi, não era palmeirense. Palmeiras não existia, né? Se existisse, talvez ele teria sido palmeirense. Bem, o mundo se calaria com respeito similar aos milaneses, que diante do prédio onde o compositor Verdi convalescia, colocaram feno nas ruas, para que as carruagens e cavalos não perturbassem a enfermidade grave do criador da Traviata. La donna è mobile come il vento, pararara, pararara, pararara. Para Clarice e Verdi, teremos o obséquio da mudez. Gênios podem ser chatos, misântropos isolados para que saia a obra definitiva impaciente. Nós seremos apenas chatos ao querer silêncio ou isolamento. Grande Leandro Carnal. Direto da fonte, Sônia Raci. Nada de interessante. Muitos se espantam com os 3,5 bilhões já doados para refazer a Notre Dame. Eduardo Saron, do Itaú Cultural, lembra que aqui também há apoio, principalmente por meio da Lei Rouanet. Dos 140 milhões orçados para reformar o Museu do Ipiranga,
já se conseguiram 120 bilhões, segundo Saron, porque há projeto apresentado e gestão definida. Vamos ver a Folha. Folha de São Paulo é o jornal que eu assino. E, portanto, é o primeiro que eu leio todas as manhãs. Finalmente, Stanislavski. Olhem a cara do Stanislavski. Konstantin Stanislavski como Dom Juan, em 1889. O inventor do método Stanislavski, adotado pelo Actor Studio. Marlon Brando é um dos grandes atores formados pelo Actor Studio com método Stanislavski. Depois de décadas de versões amputadas, a maior obra de referência para os atores sairá traduzida na íntegra, direto do russo. Para minha vergonha, não falo russo. Deveria falar, deveria escrever, mas esqueci totalmente. O trabalho do ator sobre si mesmo, volume 1. Vamos ver trechos. Nos casos, infelizmente, muito frequentes. Então, Konstantin Stanislavski escreveu o método não teórico, ele era um grande ator. Não vou ler isso aí, que é coisa de ator, não. Eu quero ler outra coisa. A coluna do Reinaldo Figueiredo. Olha aqui a coluna do Reinaldo. Eram duas caveiras que conversavam. Essa é a coluna do Reinaldo Figueiredo. Aprendendo a conviver com a morte na cidade maravilhosa. Isso é um diálogo, tá? Entre duas caveiras, é claro. Ó, dá para ver aí? Será que amanhã vai dar praia? Acho que não. Duas caveiras conversando. E o sol saiu, pensei que fosse chover. Mas o sol rasgou as nuvens e o céu clareou. Outra enchente no Rio de Janeiro? Pergunta uma caveira para a outra. Não acredito, que surpresa, é uma coisa totalmente improvável. Eu não entendo. A cidade já não tinha sido abençoada pelo Papa? Será que foi uma inundação de água benta? Graças a Deus foram só 10 vítimas fatais. Sem contar aquelas do desabamento dos prédios da Engemile, Milícia Empreendimentos Imobiliários. Mas se Deus é tão poderoso, é tão todo-poderoso, não seria melhor evitar a tragédia toda? Por que não salvou todo mundo? É muita incompetência. Isso me lembra aquela anedota sobre Deus criando o mundo. Ele explicava para os anjos: aqui vai ser o Japão com vulcões e tsunamis. Aqui vai ser os Estados Unidos com furacões e terremotos. E aqui vai ser o Rio de Janeiro. Vai ter só umas chuvas mais fortes de vez em quando. Mas vocês vão ver só o prefeito que eu vou botar lá. É, mas na verdade, não foi Deus que botou o cara lá. Você não botou no pastor? Foi você que botou o cara lá. Não bota a culpa em Deus, coitado. Pois é. Eu votei no pastor, porque achei que ele tinha um contato direto com o Todo-Poderoso. Mas parece que ele não está articulado com o esquema do poder divino. Acho que Deus não está no comando e nem no serviço. E se ele é brasileiro mesmo, deve estar desempregado. Perdeu o emprego e agora deve estar por aí pedindo uma esmola pelo amor dele mesmo. É, o cara não está nem aí. Deixou até a Catedral de Notre Dame pegar fogo. É muito amadorismo. Ai. Temos que rir um pouco.
Prefeitura usa concreto e solda para evitar furto de peças de ferro. O administrador de empresas Caio Ribeiro Lima diz que escapou por pouco de sofrer um acidente em março, quando pedalava pela ciclovia da Avenida Cruzeiro do Sul, na zona norte de São Paulo. Ele notou, quando estava a cerca de 1 metro de distância, que uma galeria do metrô, na faixa de ciclistas, estava sem a tampa de proteção, deixando um vão de cerca de 50 centímetros. Um buraco negro no meio da rua. Segundo frequentadores da região, a grelha de ferro havia sido furtada. Foi por muito pouco que não caí, pois o buraco estava bem na descida, conta o ciclista. Casos como esse não são raros em São Paulo. Ainda são registrados muitos furtos de estruturas de ferro em áreas públicas, incluindo tampas de galerias, grelhas de escoamento de águas pluviais e até tampas de proteção dos postes da antiga companhia de energia Light. A prefeitura afirma usar concreto e solda para reforçar a fixação dessas peças, a fim de evitar furtos e prejuízos. Isso é a pobreza, isso é o desemprego. Covas aposta em república para morador de rua e sopão. Vocês viram agora há pouco, eu mostrei um morador de rua aqui, pertinho do parque. Uma mulher dormindo na rua. Vigilância sanitária fecha a cozinha de abrigo no centro de São Paulo. A cozinha do centro de acolhimento foi fechada por determinação da Coordenação de Vigilância Sanitária após inspeção. Más condições de higiene e comida estragada na cozinha. É assim que a prefeitura trata os moradores de rua, com comida estragada. É a cidade mais rica do país. Que vergonha. Que vergonha da nossa cidade. Que vergonha do nosso Brasil. O que estão transformando o Brasil? Era um lugar maravilhoso. Nos anos 60, antes da ditadura. Músicas, governantes, estadistas, sérios. Que encaravam a sério a coisa pública. Agora está isso aí. Caminhando e cantando. Olha aqui. A Operação Condor na ditadura no Cone Sul. Condor votava assassinato de opositores. É isso que é ditadura, que o Bolsonaro diz que não houve. A ditadura no Cone Sul. Chile, Argentina, Uruguai e Brasil ao mesmo tempo. E eles escolhiam quem matar primeiro. Passar a charge na aba da comunidade. Eu não entendo essas coisas, não sei como passar isso na aba da comunidade. Qual charge você quer dizer? Da caveira ou a do Chico? Operação que reunia ditaduras do Cone Sul decidia quem devia ser perseguido e morto primeiro. Revelam documentos dos Estados Unidos. Matéria de Silvia Colombo, de Buenos Aires. A terceira e última entrega de documentos oficiais americanos sobre a mais recente ditadura argentina, 76 e 83, revela detalhes do funcionamento da Operação Condor, formada pelos governos militares do Cone Sul nos anos 70, para a troca de inteligência e perseguição de inimigos, cuja sede operacional foi Buenos Aires. Tapa-olho de burro. Ah, daquele tapa-olho de burro.
Vou mostrar de novo aqui. Tapa-olho de burro. Cadê a chave do Chico? Cadê a chave do Chico? Que eu não estou achando. Vou mostrar para vocês. Espera aí, calma lá. Calma que o Brasil é nosso. É isso aí, olha aqui. Os três. É o Bolsonaro, o Moro e o Paulo Guedes, entreouvido na marcha reformista. Olha aqui. Ei, esperem por mim, todos com tapa-olho de burro. Dá para ver direitinho? O último ali é o Paulo Guedes. Todos com tapa-olho de burro, dirigindo o Brasil. Esse interior de Notre Dame é que eles estão fazendo com o Brasil, ó. É isso que esses três estão fazendo com o Brasil. Mas a gente está falando da Operação Condor. Novos documentos dos Estados Unidos revelam detalhes dessa operação criminosa, sinistra. Cuja sede ficava em Buenos Aires e o Brasil participava. Os papéis descrevem as reuniões em que se tomavam as decisões sobre quem seriam as vítimas de cada operação. A escolha se dava de modo democrático, entre aspas, diz a repórter Silvia Colombo. Ou seja, os líderes militares dos países votavam quais perseguidos políticos tinham que ser assassinados primeiro, onde e de que forma. As suspeitas de que João Goulart foi morto na Operação Condor, que Juscelino Kubitschek foi morto na Operação Condor, Carlos Lacerda morto na Operação Condor. Há informações precisas sobre o modo como cada agente deveria atuar, da vestimenta ao veículo que utilizaria. Incluía os custos para comprar as roupas e os gastos das diárias. Em alguns casos, eram contratados assassinos que recebiam $3.500 para perseguir e matar uma pessoa. O centro de operações da Operação Condor funcionava diariamente em Buenos Aires, entre 9h30 e 19h30. E era integrado por oficiais dos países diretamente envolvidos. Argentina, Chile, Brasil, Bolívia, Peru, Paraguai e Uruguai. O custo da operação como um todo era compartilhado entre os países membros, que era um clube, era o esquadrão da morte, da ditadura, dos governantes. Para entrar no clube, os países pagavam R$39 e depois pagavam anuidade para matar gente, para matar políticos da oposição. Como é que não houve ditadura? São papéis dos Estados Unidos. Bolsonaro não ama os Estados Unidos. Vai contestar os documentos dos Estados Unidos agora? Essa nova leva de documentos foi acertada entre Maurício Macri e o então presidente Barack Obama em 2016. Donald Trump manteve o compromisso e entregou na sexta-feira o último lote de arquivos, com 47.000 páginas. Ainda não disponibilizada a consulta, mas cujo conteúdo já começa a ser divulgado.
Trata-se de um conjunto de correspondências entre a Embaixada Americana na Argentina e seus adidos militares no país, autoridades americanas, além de informes produzidos pela CIA e pelo FBI com base nessas informações. Os Estados Unidos não apenas acompanharam as ações da Operação Condor, esse pássaro que voa nas alturas e que tem a palavra dor. Os Estados Unidos não apenas acompanharam, como auxiliaram em termos de inteligência e cooperação, inclusive levando agentes sul-americanos para treinamento em território americano. Essa colaboração com as ditaduras só acabou com Jimmy Carter, que assumiu o poder em 1977. 2 anos depois, a ditadura brasileira proclamou a lei da anistia. A ditadura existiu, a ditadura militar brasileira existiu graças ao apoio americano. Quando o apoio americano acabou, a ditadura brasileira se enfraqueceu. 2 anos depois da ascensão de Jimmy Carter, começaram as pressões contra a ditadura brasileira nos Estados Unidos. Em 79, os presos políticos todos foram libertados, foi a lei da anistia. Mas, infelizmente, os torturadores também foram anistiados. Depois de Jimmy Carter, os Estados Unidos passaram a pressionar de modo contrário, pelo fim da repressão, e a colaborar nas denúncias dos abusos de direitos humanos. Os documentos também dão como mortas dezenas de pessoas que desapareceram durante ações de agentes da repressão. Alguns relatos conhecidos são devastadores. Conta-se, por exemplo, como foi o sequestro dos cubanos Jesus Serras Arias e Crescêncio Nicomedes, que teriam sido levados a um centro de detenção clandestino e torturados até a morte. Depois, seus corpos teriam sido envoltos em cimento e jogados no Rio Paraná. Até hoje não foram encontrados. Há outro que relata o sequestro de uma psicóloga argentina, que era cadeirante e que foi torturada porque atendia a suspeitos de participar de atividades de subversão. Os repressores exigiram que ela entregasse seus nomes. Uma cadeirante. Até agora, a Argentina já realizou 3.000 processos contra repressores, o que o Brasil não fez. Sendo que mais de 800 foram condenados e 200 aguardam uma decisão. Operação Condor. Como é que não teve ditadura se teve a Operação Condor? Qual o Brasil participou desse clube, do Esquadrão da Morte, que se pagava para entrar nesse clube, se pagava anuidades, como num clube qualquer. O Brasil participou desse morticínio ocorrido na América Latina. E o atual presidente quer desmentir os fatos, quer desmentir o passado, quer mudar o passado, o que é típico de ditadores. Meus amigos, muito obrigado por acompanharem mais essa transmissão da TV Sonic. Esta aqui é uma TV de jornalismo. Eu não fomento fake news, eu não fomento teorias da conspiração, eu prefiro me basear em fatos sólidos para comentar e também para que vocês comentem
os últimos acontecimentos. Peço mais uma vez que se inscrevam, peço mais uma vez que compartilhem, que assistam os outros vídeos da TV Sounic. Eu faço transmissões preferencialmente ao vivo, nos horários, sempre de manhã, para a leitura dos jornais, à tarde, quando eu vou em direção à TV 247. Espero contar com a audiência de vocês na nossa próxima transmissão. Muito obrigado, boa tarde a todos e muito obrigado pelos R$10. Eu sempre esqueço de falar, temos aqui o projeto Catarse, vocês podem colaborar com quanto quiserem para a melhoria das condições da TV Sounic. E também temos os superchats, que também é um dinheiro para me remunerar, porque eu sou um jornalista profissional e tem que ser remunerado. E quem me remunera são vocês quando assistem, são vocês quando contribuem com alguma quantia, e o YouTube, quando começar a me remunerar, ainda não atingi o limite mínimo para ser remunerado. Bem, Roadrunner, muito obrigado pelos R$10, obrigado a todos por assistirem. No fim da tarde estaremos juntos de novo, tá legal? Tchau, até a próxima.